Bom dia! Aqui estamos novamente, agora com a melhor parte do nosso devocional diário. E hoje nós vamos compartilhar com vocês. Nós estamos aqui com uma base Café com Deus Pai, né? Para quem não conhece, é muito bom, do pastor Júnior Rostirola. E hoje, dia 7 de agosto, nós vamos estar como título Reconstrua o que está em ruínas em Neemias 4:6. Para vocês compreenderem, nós estamos naquele, como dizia Santa Teresinha, a respeito dos castelos interiores, né? Então a gente entende que o grande amor da nossa vida, o amado de nossa alma, é o Senhor, né? É Jesus, é a busca pelo Espírito Santo. Então, a gente entendeu muito rápido, né? Quando houve esse encontro nosso, que Ele é o amor da nossa vida, e que a gente não poderia de forma alguma viver um dia sem juntas falar sobre essa palavra, buscar esse ensinamento, e a gente convida vocês para jamais deixarem esse momento de oração e para que isso se torne momentos de oração durante o dia. Por isso que a gente está aqui compartilhando isso com vocês. Então vamos lá. Eu acho importante deixar aqui bem claro que a gente não está pregando placa de igreja. Até porque eu e a Ruth, nós somos de denominações bem diferentes. A Ruth católica e eu evangélica. Só que nós temos a maturidade de entender que a gente serve um único Deus. E o mesmo Deus dela é o meu Deus e tá tudo certo. E a gente se dá muito bem, né? A gente tem a mesma fé em Cristo Jesus. E diante disso, a gente não tá aqui para ministrar a vocês alguma denominação, mas sim a fé em Deus, né? E é isso. Então vamos lá. Um grande aprendizado que eu tive com esse acidente e com tudo que eu estou vivendo nesses 7 anos. Porque antes disso, eu vivi muitos conflitos. Eu sou uma pessoa que viveu muitos conflitos de religiões. Então eu já tive, em algum momento da minha vida, apaixonada por um evangélico, né? Trabalhando o dia todo com adventistas e tendo meu pai à noite como testemunha de Jeová. E em toda essa situação eu era católica. Mas a maioria dessas pessoas à minha volta, eles estavam ali defendendo o dogma, né? Quando eu digo eles estavam defendendo as religiões. E então a gente não conseguia ter esse mesmo diálogo. Isso me fez sofrer demais por toda a minha vida. E com o acidente eu entendi. E aí eu tive esse momento assim de ter uma grande casa que tinha vários cômodos, mas o telhado era o mesmo. Então o respeito e a convivência tem que ser sempre no amor de Deus. Então vamos lá. Hoje, 7 de agosto, né? Tem como título, como eu já havia mencionado, Construa o que está em ruínas. A palavra-chave é restauração. O texto é Neemias 4:6, que diz assim: Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Ao longo de nossa jornada aqui na Terra, passamos por diversas estações. Nós nos relacionamos, sonhamos, iniciamos e finalizamos projetos. Acabamos construindo muitas coisas, enfim.
Passamos por diversas experiências positivas, mas também por algumas ruins. E não é verdade? No decorrer desse processo, por vezes acabamos machucados, com o coração ferido e com necessidade de reconstrução em diversas áreas de nossa vida. Seja na família, seja nos nossos sentimentos e sonhos, seja nos projetos que não foram adiante. No texto que lemos em Neemias, estava obedecendo a uma chamada de Deus, e junto com o povo se pôs a reconstruir as muralhas de Jerusalém, que haviam sido destruídas pelo inimigo anos atrás. Aprendo que essa reconstrução ia muito além de questões físicas e territoriais, mas do cuidado de Deus com a vida das pessoas e das famílias que retornariam para viver na cidade. Quando Deus age, faz muito além do que construir muros. Ele restaura famílias, relacionamentos e vidas, transformando-as por completo. Eu sou prova viva de que Deus Pai constrói pessoas quebradas e as impulsiona por um grande propósito. Quais áreas da sua vida precisam ser reconstruídas? Não entregue os pontos, não desista, nem desanime. O Pai lhe dá novo fôlego e disposição para reconstruir o que foi quebrado. Faça como Neemias, que ouviu o chamado de Deus e se posicionou na direção certa. Confie, porque essa nova construção será ainda mais firme, duradoura e abençoada que a última. Né? Essa última frase já me trouxe a memória de que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Independente da situação que você está vivendo hoje, talvez um luto, uma perca, um desemprego, uma decepção, né? Deus, assim como Ele tem falado conosco nessa palavra, Ele é poderoso de fazer abundante mais do que pensamos, né? Ou que possam imaginarmos. Ele é fiel para com nossas vidas, né? E aqui, os muros que simboliza na Bíblia proteção, foram destruídos. Mas tinham pessoas dispostas a construir, a refazer essa proteção, né? E eles estavam juntos para construir. Às vezes, um divórcio pode trazer destruição para uma família. Mas se juntos, aqueles que restaram, estiver disposto a reconstruir a família, é possível reconstruir. E a Ruth sabe bem disso, né? Como testemunho vivo, né? Eu passei por muitas situações na minha vida que destruíram, naquele momento, o meu coração e também, assim, quase a minha vida. Então eu tive um nascimento difícil, e interessante que a minha mãe conta que tudo era em casa, né, os partos, e que ela não conseguia, em dado momento, aquele parto parou. Então ela não estava conseguindo mais ter forças para aquele parto acontecer, e eu não nascia. Então tinha 3 parteiras ali, e uma delas era evangélica, a outra era católica. Então elas se ajoelharam, e a senhora evangélica, ela fez o compromisso com Deus de que se eu nascesse viva, ela faria um culto de ação de graças. E a católica, ela prometeu a Deus, ela fez esse compromisso com Deus, de que se eu nascesse, eu teria o nome de Ruth. Por isso eu tenho esse nome. Depois da minha infância, logo depois da morte da minha irmã, eu passei por abusos, né? E hoje, eu sei que hoje as pessoas têm uma força maior para lutar e para falar, para denunciar esses abusos sexuais, né? E depois,
o divórcio e não permitir que a minha casa fosse destruída e fazer meus filhos entenderem que a minha família, que a nossa família, ela era uma família ferida pelo divórcio, mas ainda assim era uma ferida. Então, depois desse divórcio, a única coisa que eu tinha no meu coração e que regeu a minha vida era a reconstrução do meu lar, era a reconstrução das feridas dos meus filhos. Então, durante aí mais de 3 anos, essa foi a minha grande luta. E em outro momento a gente fala mais profundamente sobre esses momentos. Mas o divórcio não destruiu nossa família. Depois, vocês sabem, veio logo depois o grande problema, que foi esse acidente. Então, em um momento eu estava terminando de construir a minha casa, aquela casa que eu prometi para os meus filhos que eles teriam de volta, a casa que foi perdida no divórcio. Eu tinha um carro muito pequeno, minha mãe ia voltar a morar com a gente, porque meu pai tinha morrido. E eu falei, tem que trocar um carro para ter um carro maior, porque são 6 pessoas. Então eu estava assim, já tinha escolhido o carro, né, que era um Spin, e eu fui de verde musgo na época. Eu estava lançando 2 livros, um aqui em Goiânia, né, lá em Goiânia, e o outro em Portugal. Vocês imaginem que eu estava ali, tinha feito uma faculdade, uma segunda faculdade, e tinha passado em 2 concursos para professor. De repente veio um acidente e eu acordei, né, depois de um mês. Alguém me contou, o médico, depois de uns 5 dias, que eu fui ter noção de que meu corpo não funcionava. A notícia de que eu estava tetraplégica. Então, no dado momento, numa virada, eu perdi meu corpo, nós perdemos a nossa casa, aquele financiamento, também do carro e os livros. É claro que um dos livros foi recuperado ali durante esse momento do acidente, para que inclusive a minha casa fosse paga, né? Então, para dizer para vocês que durante esse acidente, logo no início, no momento assim, que eu estava morrendo, né, por causa da saturação, e por causa de uma pressão, e por causa do pulmão, eu pedi a Deus naquele momento. E aquele clarão, né, que muitas pessoas contam que viveram, eu disse, Senhor, se eu puder escolher, eu quero viver, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Não é justo que depois do milagre da vida deles, de cada um, eles fiquem sem uma mãe. E era como uma voz que me dizia, mas você quer voltar assim? E eu disse assim, não me importa o jeito que eu vou voltar, é desse jeito. Então, eu acordei, quem me acompanhou na época sabe, os terríveis 8 meses que eu fiquei na UTI, durante também na UTI, depois no centro de recuperação no CREI em Goiânia. E Deus vem reconstruindo a minha vida, passo a passo. Um momento, inclusive, que eu venho para São Paulo, no outro momento a gente conta mais em detalhes, para vocês entenderem que eu vivo todo momento essa reconstrução da minha vida. E hoje, inclusive, os filhos, né, que de repente começam a questionar a fé depois de tantos milagres. Então eu continuo o tempo todo reconstruindo esses muros, através da presença de Deus na minha vida. Para dizer com tudo isso, que não existe nenhum motivo que possa destruir a nossa fé, quando ela é verdadeira. Para dizer para vocês que nenhum problema
é capaz de separar uma mãe dos seus filhos, se esse amor ele é tão forte, ele se torna tão forte a cada dificuldade. Não teve nada nessa vida que fizesse esse amor pelos meus filhos não vencer essa dificuldade e mantê-los junto de mim. Né? Que vocês sabem, muitas pessoas sabem que quando aconteceu o acidente, a minha família decidiu que os meus filhos ficariam com o pai e eu seria institucionalizado, ou seja, eu iria na Vila São Cotonelo, para quem é Goiânia, né, quem é de Goianira, Goiânia, que conhecem o lugar, e esse lugar é para as pessoas que não tiveram uma família. Então eu ia morar em um lugar sendo institucionalizada. Deus não permitiu, né, que a minha vida fosse quebrada. Para testemunhar para vocês a realização dessa palavra. É interessante porque Deus, ele age sobre nossas vidas em tudo, né? Ele não dá uma cruz para nós, aquela que a gente não consegue carregar. Então, cada um de nós, a gente tem uma estrutura, né? Eu, com certeza, não tenho a estrutura da Ruth. E talvez ela não tenha a estrutura que eu tenho para suportar algumas coisas. Então, cada um de nós tem uma cruz para ser carregada. É por isso que o sofrimento, eu digo isso sempre, não pode ser comparado. Não. De repente uma pessoa, já conheci uma jovem que se matou porque primeiro namorado, os pais não aceitavam esse namoro, para vocês terem noção. E eu nem com uma tetraplegia me rendi. Né? Então não se pode comparar os sofrimentos. A gente precisa se unir para vencer esses sofrimentos, que eu não venci sozinha. Né? Muitas pessoas me escolheram para amar. Vamos? É isso, gente. Aqui fala também da obediência, né? Que Neemias, ele estava obedecendo a chamada de Deus. Né? Na reconstrução dos muros, ele obedecia conforme aquilo que Deus ele pedia para que fizesse, né? Então, na reconstrução dos muros, ele seguia aquilo que Deus assim ordenava ele fazer, dava as instruções para ele realizar, e assim ele ia realizando conforme as instruções de Deus. Então é importante a gente estar atento à voz de Deus, né? Para que quando a gente passar pelas as tempestades de nossas vidas, a gente ter a certeza e a convicção que Ele está na polpa do nosso barco. E não ter o desespero de acharmos que nós estamos sozinhos, porque jamais nós estamos sozinhos, né? E é isso. Então hoje a chave para nós recomeçar é a submissão à vontade de Deus. Então a gente tem que submeter à vontade de Deus. Às vezes não vai ser do nosso agrado, mas submetermos à vontade de Deus, renunciar à nossa vontade, é um êxito, né? Lá na frente a gente vai entender que a importância de submetermos a nós mesmos, de deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, vale muito mais a pena, né? Porque Deus, ele sabe do que vai estar por vir. E nós, como meros mortais, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a uma hora, né? Então é isso. Então é isso, meus amores. Sempre confiar. O invisível é a ação de Deus. E o visível são as pessoas que Deus coloca para nos ajudar, para caminhar conosco. Eu sempre digo, eu só consigo vencer tudo que eu estou vencendo porque tantos ouviram a voz de Deus, me escolheram para amar. Então, um beijão para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura diária, né, a liturgia. E um beijo até lá. Deus abençoe.